pessoal, estreando aqui o nosso podcast, é o Advice Cash. E para inauguração, hoje nós vamos falar com um cara que ele é empreendedor do ramo do e-commerce, que inclusive é o nosso primeiro cliente aqui do nosso escritório de contabilidade, que é Equilíbrio Contábil, e a Arte Fiscal, a empresa de consultoria tributária, que foi um grande desafio para nós quando a gente virou a chave e falou assim, nós queremos atender o e-commerce. E esse cara foi o cara desafio, viu? Que o cara é chato. Não, o cara é muito legal, quer dizer. Gente, eu quero trazer aqui para vocês esse convidado especial, vou deixar ele se apresentar aqui para vocês, mas de antemão já vou falar para vocês aqui, ó, 6 anos no mercado do e-commerce, criou um método P4 que ele faz a pessoa vender mais, mas deixando a empresa organizada, de forma profissional. Então, método incrível que nós vamos falar muito hoje e eu sou o Anderson Souza. Inclusive, já segue o nosso canal Café Tributário, acompanha o nosso podcast aqui porque vai ter conteúdo incrível. Meu amigo Gabriel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Anderson, obrigado pela apresentação aí, pelos elogios. Não, mas é um prazer aqui ser o primeiro convidado do podcast. Eu espero que seja o início de uma grande trajetória aí. Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Obrigado você, obrigado pela confiança, primeiramente, né? Acabamos de sair daqui de notícias boas, né? Isso é importante. Boas notícias. A gente fala sobre isso. Uhum. Mas, Gabriel, vamos lá, cara, para contextualizar um pouquinho aí o nosso podcast. Me conta um pouquinho sobre o Gabriel, cara. Vamos Depois lá. A gente entra na parte profissional, mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, a galera aqui, poder saber quem é o Gabriel, esse cara que está aqui. Bom, pessoal, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na palestra de agora. Legal. Cedo. Inclusive, o homem é palestrante, viu? Tem umas 5 horas aí. Acho que dá pra... Bom. Ele não gosta de falar, ele não gosta. 5 horas foi a palestra dele. Não gosto. Falei, pessoal, só umas 5 horinhas de palestra. Acho que o pessoal vai... Nossa, o pessoal quis me matar. Mas, enfim, tá tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, eu gosto de me apresentar, obviamente, pelo lado pessoal primeiro. Eu, Gabriel, tenho hoje 32 anos, né? Eu sou casado, sou pai de 2 filhas maravilhosas, um pai babão, né? Um pai babão. E obviamente, como a maior parte das pessoas, eu sempre quis proporcionar qualidade de vida para mim, para minha família, proporcionar acesso. E eu sempre busquei isso na minha trajetória aí. Até como eu estava comentando com você mais cedo aí, com o pessoal na palestra, falando um pouco das minhas origens, os meus avós, né, todos os avós, não tiveram condições abastadas, nem nada do tipo, os meus pais também não. Graças a Deus nunca faltou nada, nem a mim, nem ao meu irmão, mas também nunca sobrou, nunca foi luxo, né? Foi sempre uma construção, né? A gente, desde cedo, batalhou para conseguir as coisas. E foi assim, desde com os meus avós, passado aos meus pais, até chegar aqui comigo e com o meu irmão. Nós sempre, obviamente, tivemos bons princípios ali, passado de geração por geração, e o trabalho foi um desses princípios, entendeu? E a gente viu no e-commerce, cara. No e-commerce, eu vi no e-commerce, né, até mesmo antes do e-commerce eu trabalhei em bancos, trabalhei 10 anos no mercado financeiro, e depois que eu saí do mercado financeiro, eu decidi abrir uma própria e-commerce. Isso parece que foi ontem, né? Mas você está até comentando também a questão da pandemia. Parece que a pandemia foi ontem que aconteceu, mas já vão fazer 5 anos aí que foi decretada a pandemia e tudo mais. Mas você saiu do mercado financeiro já com o objetivo de montar o e-commerce? Não. Assim, não, vou sair e vou montar um e-commerce. A verdade é que saíram comigo. Esse foi o ponto. Eu fui demitido. Eu trabalhei em 3 grandes bancos. Eu trabalhei no HSBC, quando ele estava aqui no Brasil. Eu trabalhei no Mercantil e onde eu fiquei mais tempo foi no Itaú. Né? No Itaú eu fiquei por aproximadamente 5 anos no Itaú. E aí, num determinado momento, eu fui desligado, né? E nesse momento que eu fui desligado, eu ainda não tinha minhas filhas, já namorava com a minha atual esposa, não era casado, mas não tinha minhas filhas ainda. E, cara, eu me vi num momento em que, cara, te vira, bichão. Tem que fazer acontecer aí, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre trabalhei na área comercial, sempre gostei de vender. Sempre foi algo... Isso é importante. Sempre foi algo na minha trajetória, isso. O banco traz isso, né? O banco traz isso. O banco traz isso. Essa questão de venda. E a venda, ela é importante para qualquer empresa, seja ela qual for. Desde um prestador de serviço, desde uma indústria, desde uma revenda, desde um comércio. Toda empresa, todo mundo que tem um CNPJ tem que estar ligado a vendas. Legal. Se você não tem venda, você não tem nada, né? E com essa ideia na mente, eu falei, bom, legal, vou vender algo. Vou começar a vender alguma coisa, né? E quando eu falei, vou começar a vender alguma coisa, eu pensei, tá, mas
como vender alguma coisa, vou vender algo por onde. E aí estava num momento de ascensão da internet, 2019, e aí foi um momento que aí o Papai do Céu me ajudou muito. É até difícil falar isso. Eu tenho Sempre que ajuda, né? Mas por que eu falo que é difícil falar isso? Porque, assim, o que eu iria dizer é que, assim, teve a questão da pandemia que, falando estritamente e unicamente de negócio... Sim, óbvio. Impulsionou o negócio. Sim. Isso é fato. Não estou... Por isso que eu quis ter uma Sim. ressalva aqui na colocação. A pandemia, obviamente, foi terrível para praticamente todos os setores. Aí muita gente sofreu. Não estou nem falando mais de negócio, estou falando mais de âmbito pessoal. Sim, sem dúvida. Muitas pessoas perderam entes queridos aí, mas falando estritamente do negócio, o e-commerce foi muito impulsionado. Ruim para alguns, bons para outros, e isso foi normal. Como a indústria de embalagem arrebentou, por exemplo. Exato. A logística, por exemplo, aumentou. E quando eu entrei no mercado, foi em meados ali de 2019, outubro de 2019, e a gente pegou esse hype, pegamos essa onda muito grande que a pandemia trouxe. E a gente pôde crescer muito, enfim, aí a história, boa parte dela você já conhece. Então, falando aí de faturamento, que para tangibilizar um pouquinho dos resultados, em 2019, foi no final de 2019 que nós começamos, outubro. Então, não vou nem considerar 2019, vamos considerar 2020, foi 1,2 milhões de faturamento. Cara, no primeiro ano você atingiu 1,2 milhões. 1,2. Esse ponto aqui, você imaginava, cara, 1,2 milhões? O que você esperava? Porque assim, você teve que tomar uma decisão. Se fosse, putz, eu vou fazer alguma coisa, né? Só que eu vou empreender. Até porque você já tinha um status ali e tal, talvez né? Você já estava num cargo legal no banco. Eu já era gerente no banco há alguns anos. Já estava numa posição diferenciada, com uma renda diferenciada da maioria da população, enfim. E você falou, cara, vou fazer alguma coisa. E é muito comum que as pessoas procuram uma franquia, né? Nesse momento. Não sei se passou pela sua cabeça. Passou pela minha cabeça. É comum. Passou, mas você falou, putz, eu vou para um e-commerce. Legal. Você teve ali aquele estalo. O que você imaginava nesse mercado, cara? Na verdade, é até legal contextualizar isso, porque assim, eu sempre quis empreender. Né? Ainda quando eu trabalhava no banco, eu sempre tive essa questão empreendedora de... cara, e assim, eu não tenho medo nenhum de falar, eu sempre quis... conquistar as coisas, né? E dado os meus sonhos, aquilo que eu gostaria de conquistar, eu percebi que pelo empreendedorismo é que seria o caminho para isso. Ainda que eu continuasse trabalhando no banco, eu só conseguiria atingir aquilo que eu buscava atingir num cenário muito alto de cargos, diretores e etc. Eu falei, bom, talvez o empreendedorismo seja uma porta de acesso mais fácil. Então eu sempre quis empreender. Mas, também, por outro lado, eu sempre tive que eu brinquei com você hoje no almoço, uma algema dourada também, que é o fato de você estar no emprego, ganhando bem, etc. E tal, com status, você falar, pô, sou gerente no banco, etc. E tal, que na prática não quer dizer muita coisa. Né? Mas, enfim, existe isso, existe aquela questão do ego, status, né? Existe. Então, eu sempre quis empreender, mas... nunca tinha tido essa ação de falar, legal, vou empreender, né? E aí, quando eu tive a demissão, né, aí eu não tive que tomar a decisão, porque tomaram por mim a decisão. Sim. E aí eu falei, agora é empreender ou não. Qual que foi o lado bom? E aí é um ponto que eu recomendo, inclusive, para todo mundo que me aborda aí no meu Instagram ou algo do tipo, falando, quero começar a vender no Mercado Livre ou nos marketplaces de alguma forma. Cara, você tem que ter uma reserva de emergência. Boa. Que é algo que eu tinha, tá? Então, quando eu iniciei o meu negócio, eu tinha um capital suficiente para manter o mesmo padrão de vida que eu tinha por um ano. Entendeu? Então, nesse um ano, eu falei, bom, legal, esse é o período em que eu tenho ali recursos suficientes para manter o padrão de vida sem cortar nada. Isso ainda que eu podia cortar algumas coisas, mas sem cortar nada, que é o período que eu posso, cara, me dedicar ao máximo aqui para... Fazer acontecer, começar a ter frutos e viver disso. E foi o que eu fiz. E você acha que essa foi o ponto estratégico do teu negócio ter chegado a 1,2 milhões no primeiro ano? Também, tá? Eu acho que assim, primeiro que tem essa questão de você se, não digo isentar da pressão, né? Mas você consegue trabalhar com mais calma, trabalhar de uma forma mais organizada do que você, tem que trabalhar porque no fim do mês eu já tem que ter lucro desse negócio para retirar. Então, esse fato me tranquilizou muito. E, obviamente, aí tem o fato de você saber aproveitar as oportunidades que você tem à sua volta, né? Eu vejo também, Anderson,
Muita gente reclamando que não tem oportunidade. Mas, cara, às vezes a oportunidade está na ponta do seu nariz e você não está vendo. Não consegue chegar, né? Porque você não está procurando também, né? Você não tá com um olhar atento. Sim. Ou com você quer que caia, né? Você quer que caia no seu colo. Não é assim. Não é assim. Não é assim que Mas funciona. me chama a atenção, assim, Gabriel. Por quê, cara? Você está falando, eu estou pensando aqui. Uhum. Eu estou pensando até na realidade que nós temos aqui no escritório, né? É muito comum no mercado do e-commerce. O cara, às vezes, vamos pôr nas linhas práticas. Às vezes, ele está trabalhando para alguém ainda numa linha de CLT. E ele fala assim, putz, eu vou começar a empreender. Aí ele fala, putz, eu vou para o e-commerce. Por quê? No e-commerce, eu tiro uma barreira da minha frente que eu teria que desenvolver, que eu não tenho mais, por conta que as plataformas fazem isso para mim. Por exemplo, logística é um ponto. Sim. Marketing é outro. Outro. E eu vejo que o início deles, óbvio que não vem de uma forma estruturada, como você vê. Por mais que você veio que fiquei desempregado, beleza? Mas eu me estruturei também, consegui me organizar para construir um negócio de verdade. Eu vejo aqui uma questão que entra no MEI, o cara fica por um tempo no MEI, aí depois ele parte para um Simples Nacional, aí o negócio começa a movimentar, numa média de 2 anos a 3 anos, ele pula para um outro regime porque ele vai atingir o limite do Simples Nacional. Perfeito. E muitos vão ficar pelo caminho, por falta de recurso até, de investimento, tanto na plataforma quanto em produtos. Sem dúvidas. Né? Você não tinha experiência nesse mercado? Não, cara, não tinha. Como que isso aconteceu? Não, esse é o ponto, porque assim, 1,2 milhões, você tá falando aqui, faturava 100 mil por mês. Sim, exato. É óbvio. Você já estava desenquadrado no meio no primeiro mês. Sim. É óbvio que, assim, não começou sendo 100 mil no primeiro mês. Sim. Então, começa ali... Eu me lembro desses números ainda. Mas, outubro de 19, 0 vendas. Novembro, 4 vendas, deu R$ 1.600. Dezembro, e aí a coisa vai escalando. No primeiro ano, deu 1,2. Mas isso não significa que todos os meses foi 100 mil. Tá? Então, no final do ano, a gente faturou mais que 100 mil por mês. E aí, na média, deu 100 mil por mês. Você entende, então, que no final do ano foi onde você entendeu o jogo? Que foi onde eu entendi o jogo e o jogo virou. Para ser mais específico ali, outubro, novembro de 2020, que aí entra o auge aí da pandemia, Black Friday, etc. E foi quando o negócio deslanchou de fato. Mas tem uma coisa que é importante aí, que é a questão aí de você... eu queria falar 2 coisas sobre esse início, né? Primeiro, é uma questão de você saber esperar o tempo de maturação das coisas, né? Eu não sei quão religioso você é, tá? Mas eu tenho minha religião, A mesma que a tua. Sim, sim. E eu me lembro que é natural, Anderson. Eu comecei o meu projeto em outubro de 19, não vendi nada. Aí, chegando no final de novembro, pouquíssimas vendas. Teve 4 vendas no mês inteiro. Então, você começa a se questionar. Poxa, eu estou no caminho? Será que é por aí mesmo? Será que não é? Continuo ou paro? Continuo ou paro? Vou pôr mais dinheiro? Vou fazer outra coisa da vida? Vou voltar para o mercado? Não sei. Afinal, cada dinheiro que você colocava lá, você estava tirando a sua reserva. Exatamente, é uma incerteza, né? E a minha esposa tem família em Santa Adélia, um pouco para o interior de São Paulo, perto da região de Catanduva, São José do Rio Preto. Eu me lembro bem dessa ocasião. A gente estava indo num fim de semana para lá, e era um dia de noite, não tinha minhas filhas ainda, minha esposa estava no carro, mas eu não lembro se ela estava talvez dormindo, tirando um cochilo, e eu vindo na estrada, cara, o Aston Luiz, aquele retão, eu comigo mesmo pensando e conversando com Deus e falando, será que é por aí mesmo? Será que esse é o caminho? Será que não é? Me dê um sinal, né? Eu acho que, não sei se... Mas assim, poxa, me dê um sinal que eu estou no caminho correto. E nesse momento que eu estava talvez orando ali, pensando, notificou no meu celular 2 vendas de uma vez. Nesse mesmo... Cara, que incrível. Arrepiou agora, hein? Cara, foi no caminho, um dia de noite, cara, pingou 2 vendas, uma atrás da outra. Aí eu falei, cara, é o caminho. Eu tomei isso como um sinal. Falei, é um caminho que vou persistir. Não tem como. Vou continuar. É isso. E outro ponto, a outra história que eu gostaria de contar é o fato de a gente estar atento às oportunidades. Aí você mencionou o faturamento. Gente, não se enganem, tá? Para você faturar bem, faturar alto, você vai ter que investir. Você vai ter que ter investimento. Exato. Existem 3 tipos de dinheiro. Tem o seu dinheiro próprio. Isso aí. Tem o dinheiro do banco, que é um empréstimo que você faz. Ou tem o dinheiro do fornecedor. E aí, eu consegui me capitalizar e alavancar tão rápido utilizando o dinheiro do fornecedor, que é quando você compra parcelado
e o fornecedor está te dando crédito. Fez uma boa negociação. Boa negociação. Tá, Gabriel, mas pô, você não conhecia o fornecedor? Como que... Cara, aí o pessoal confunde. Porque é o seguinte, o fornecedor que eu mais tenho negócio hoje, sabe onde que eu conheci ele? Cortando cabelo. Olha aí. Mas aí vem a sua experiência de banco também, né? Exato. Total. Anderson, pensa assim, ó. Eu sentado numa cadeira cortando cabelo, né? Minto, tô mentindo. Eu sentado numa cadeira, na época de pandemia, quando cortar cabelo era algo clandestino. E quem não sabia, né? Clandestino. Pô, tinha o barbeiro lá, eu falei, cara, Tem que cortar pô, o tem que cabelo, cortar né, o cabelo. pô? Tava Tem parecendo jeito. uma árvore já. Eu falei, cara, tem que cortar o cabelo aqui. Ele falou, não, beleza, eu vou na sua casa aí, a gente corta. Eu falei, beleza. Aí ele veio em casa, cortou o cabelo, papo vai, papo vem. Era um barbeiro novo. Ele falou assim, cara, e aí, o que você faz da vida, né? Eu contei pra ele, eu falei, pô, eu trabalhei num banco, etc e tal, e hoje eu tenho um negócio, eu vendo produtos pelos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu, né? Aí o que você vende? Eu falei, pô, eu vendo capacete de moto, um dos produtos que eu mais vendo e tudo mais. Pô, legal, Gabriel. Pô, mas olha que coincidência, cara, olha que coincidência. Ele falou pra mim, saindo daqui, eu vou na casa do dono da indústria de capacete de moto. De novo, né? O homem tava ali agindo. Eu falei, dono da indústria? Quem que é? Aí ele pegou o WhatsApp, esse cara aqui, ó. Eu falei, rapaz, mas não conheço ele, não. Pô, você não conhece, você não compra lá? Eu falei, mas eu compro de outra fábrica, não dele. Uhum. Eu falei assim, pô, intermediou o contato. Aí o barbeiro intermediou o contato, no mesmo dia à noite. Eu mandei mensagem pro dono da indústria. Não era o vendedor, não era o diretor, era o dono da indústria. Falei, cara, pô, meu nome é Gabriel, assim, assado, mano, aqui. O cara me respondeu à noite, mesmo dia, e falou, vem aqui na fábrica amanhã, a gente bate um papo. No outro dia eu fui na fábrica. Funciona assim, funciona assado. Pedido mínimo era 12 capacetes, dava algo, sei lá, 2, 3 mil reais. Faz o pedido mínimo, a gente começa um relacionamento. Vambora. Fiz o pedido, começamos. E fez o mínimo, né? Fiz o mínimo. Então, legal. Veja, é isso que eu falo da questão da oportunidade. Pô, cortando o cabelo, conversando com o barbeiro, ele me passou o contato, eu contatei a pessoa, marcamos uma reunião, fui na reunião, fiz o pedido mínimo ali. Quantas pessoas não tiveram essa mesma possibilidade? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Às vezes não conversa, né? Não conversa. É o mínimo, é a base. É a base. A comunicação. É a cara, base. que legal. Ô, Gabriel, e daí você, 2020, você bateu 1.2. E aí, 2021, foi pra quê? Cara, 2022 foi pra 6, e aí a gente... 2021 ou 22? 2021. 21, foi pra 6? Foi de 1.2, foi pra 6. 6 milhões. Aí a gente deu um salto e multiplicou por... Cara, top. 2022? Foi pra 15, aí 15, 23... Putz, aí me fala, mas foi sempre... Aí foi aumentando. Foi aumentando. Foi cara, aumentando, 15 e... Agora me diga aqui, ó. 1.26 milhões. Deve ter dado uns 40 milhões aí nos últimos anos aí. Olha que louco isso. A estratégia que você entendeu lá no final, que você começou a faturar 100 mil, né? E não confunda, né, gente? Ele não pegou 100 mil e colocou no bolso, ganhou 100 mil, não. Faturamento. Né? Faturamento, né? Quando você virou a chave lá, a mesma estratégia fez você faturar 6? Fez você faturar 15? Não. Ou esse jogo veio mudando no meio do caminho? Vem mudando. É totalmente diferente o jogo, né? E diferente em todos os sentidos que você imaginar. É claro que existem princípios, né? E eu gosto muito de falar de princípios que são imutáveis. Né? Então, por exemplo, até antecipando um pouquinho, falando do método P4, que é o método que eu desenvolvi aí. Por que o nome é P4? Né? Vamos partir por aí. Porque existem 4 princípios que toda empresa bem-sucedida dentro desse mundo de marketplaces possui. Anderson, seja esses princípios aplicados de forma intencional ou não, todo mundo que é bem-sucedido segue esses princípios, tá? E como que a gente chegou nisso? Quando eu finquei a bandeira e falei, cara, vou começar também a distribuir conteúdo, a conversar com outras pessoas, empresas que querem se profissionalizar nesse mercado, a gente acabou contratando uma pessoa que falou assim, Gabriel, se a gente pegasse lá todas as lojas que têm uma vida longa no Mercado Livre, que conseguem ter prosperidade ali dentro, o que elas têm em comum? Porque existe rastro. Sim. Né? Tem um rastro. Quais são esses rastros? Quais são esses pilares? Quais são esses princípios? Bom, P4 porque são 4 princípios e os 4 começam com P. E são sequenciais. Primeiro P, produto. Produto. Tá?
Então, cara, Gabriel, quero começar a vender no Mercado Livre. Quanto custa? Quanto que eu tenho que investir? Cara, esquece isso por enquanto. O primeiro passo é você saber qual é o melhor produto para você vender. Isso significa que você vai ter que entender se o copo aqui vende, se a mesa vende, se o microfone vende, enfim. Você tem uma técnica para você avaliar se o produto que você quer vender tem demanda. E aí você diz, por exemplo, pensando numa estrutura física, seria a nossa avaliação de mercado. Sim, isso, talvez isso. Só que você vai ter que olhar isso dentro de uma plataforma. Dentro de uma plataforma. E talvez muito melhor. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma prima minha que ela tem uma franquia da Cacau Show. Tá? E aí, quando ela foi abrir o ponto lá da Cacau Show, eles pediram para ela ficar em determinados horários na frente do ponto comercial que ela tinha interesse e ir lá coletando. Olha, passou uma pessoa, passou duas, passou três, passou no outro horário, assim por diante. É uma pesquisa de mercado. Eles estavam avaliando se ali tem trânsito. Tá? É o mesmo pilar, só que aplicado para o nosso mundo de marketplace. Que legal. Então, por exemplo, cara, esse produto que você quer vender. Gabriel, mas qual produto eu vendo? Amigo, tem 1 milhão de possibilidades para você pensar. E é legal que você está falando, porque a gente percebe que nesse mercado do e-commerce, esses produtos acabam variando com o mesmo vendedor, o mesmo seller ali. O mesmo seller. Às vezes ele está vendendo a água, daqui a pouco ele está vendendo o copo, daqui a pouco ele está vendendo o caderno e daqui a pouco ele volta a vender a água porque ele está fazendo essa análise de mercado o tempo inteiro. Eu tenho um seller que faz parte da nosso atendimento, da nossa consultoria. Na mesma conta, ele vende disjuntor elétrico e gravata. Cara, você quer produtos mais... disjuntor elétrico e gravata. A cara. dúvida de contador, será que tem o KNAI para as duas atividades? Lógico que tem. Claro que tem. Vou até passar depois o contato para dar uma olhada lá. Boa, obrigado. Bom lead esse. Produto, qual que é o outro P? Produto. Pô, avançamos no produto. Isso é um ponto importante, tá? O que é um bom produto? Boa. Um bom produto é um produto que tenha demanda. Tá? Então, tem um histórico de vendas na plataforma e um histórico de visitas recente. Passou por esses dois crivos, aí a gente vai para o próximo P, que é o preço. Legal. Tá? Então, assim, cara... Aqui é complicado, hein? Aqui é complicado. Aí o bicho pega. Cara. Aí o bicho pega. Porque assim, ó... Você não precifica. Quem precifica é o mercado. Entendeu? Quem dá o preço para um produto é o mercado. Gabriel, não. Eu posso entrar lá na plataforma e colocar R$100. Sim, você pode. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você, por exemplo, vai vender esse copo aqui. E o seu copo é igual ao da concorrência. E a concorrência está toda vendendo por R$50. Você não vai conseguir vender por 100. Se você não tiver um diferencial, se você não tiver um valor agregado, você não vai vender por 100. E como você agrega um valor em uma plataforma? Em uma plataforma. Agora, o ponto Desafio? Desafio, muito. O ponto é o meio termo, na minha visão. O que é o meio termo? É você atuar nas duas pontas. Você quer viabilizar financeiramente a operação para garantir preço? Ou você aumenta o seu preço de venda, ou você tem que ser muito eficiente nos seus custos. Boa. Ou as duas coisas. Então, minha sugestão, aí partindo, beleza, Gabriel, avaliei lá o produto, vou para a parte de preço. Cara, preço é o seguinte, ou você fabrica um produto para ter preço, ou você importa um produto para ter preço, ou você faz uma negociação com algum fornecedor. Esses são os 3 canais, tá? Existem algumas situações que só fabricando vai dar preço. Você, achei um produto legal pra caramba aqui, galera. Vende muito, um produto que eu adoro trabalhar com ele. Mas na hora de ir para a parte de precificação, cara, eu entendi que eu só vou conseguir avançar se eu for o fabricante. Mas eu não tenho experiência com indústria, eu não tenho capital para investir numa indústria. Sim. Né? Então, beleza. Então, barramos aí na parte de preço, dê um passo antes, procure outro produto. Pô, Gabriel, Olha não. Que incrível isso, né, cara? E o ponto é antes, olha que legal. O que é preço? Né? O que é superar esse princípio preço? É você ter uma margem de lucro, né? E você está alinhado ao mercado. Então, se você conseguiu viabilizar, seja fabricando, importando, comprando, não importa, um preço que você está alinhado ao mercado, não precisa ser o mais barato, tá? Mas que seja alinhado, que seja num... o produto é vendido por 50, se você está em 60, 59, tá ok, você está alinhado ao mercado, tá? Está alinhado ao mercado e ainda assim está tendo lucro, beleza.
ultrapassou a barreira preço. Então, mas aí você tocou num ponto que é importante e eu vou te falar pelo meu olhar aqui de fora, tá? Infelizmente, essa questão do preço, ela depende aqui, obviamente, de você ter um resultado chamado lucro, Sem dúvidas. certo? Sem E dúvidas. o que eu vejo aqui no mercado, a galera coloca o preço conforme o mercado manda, só que sem analisar os teus custos, suas Esquece. despesas. E eu canso de ver aqui pessoas trabalhando no prejuízo. Uhum. Cara, quando eu recebo empresas aqui pra gente fazer o primeiro bate-papo, a primeira consultoria ali, que eu vou entender a necessidade dele, é unânime. Todo mundo fala assim, o meu concorrente está vendendo mais barato do que eu. Uhum. Uhum. Só que aí eu falo, tá bom, como você está fazendo a sua gestão de custo para chegar nisso? Aí eu falo, não, eu estou pegando o valor da nota que eu compro, é isso que eu olho. Uhum. Então, às vezes o cara tá num regime diferenciado, às vezes o cara tem um regime especial, às vezes o cara tá fazendo um ressarcimento de CMS, às vezes o cara comprou crédito de terceiros, talvez o cara fez um monte de coisa que ele tá fora desse mercado de gestão Uhum. empreendedora do negócio, ele tá Uhum. olhando o que eu comprei por 100, quero vender a 120, é 20% de margem, assim que ele olha, Sim, exato. né? E E tá isso é um totalmente problema. errado, né? É um problema, claro. Isso é um problema. É um problema. E na plataforma, o Gabriel, a gente tem um problema também que, principalmente quando você está fora do Simples Nacional, que a gente tem tributações diferenciadas para cada estado. Sem dúvidas. E o e-commerce, ela é uma operação interestadual o tempo inteiro. O tempo inteiro. E você não consegue falar só, vou vender para Minas por um preço, para o Paraná eu vendo por esse, para o Rio de Janeiro eu vendo por esse. Você tem que definir um preço, toma e coloca. Vai perder em um, ganhar em outro, e a média tem que estar ali controlando. É isso. Quando você aprendeu isso, se você já sabia isso, quando a gente fala de preço, ou se você teve que se aprofundar nisso? Qual foi a sua maior necessidade? Você falou, cara, Boa. eu preciso entender disso, senão eu vou morrer nesse mercado. Perfeito, muito bom. Pô, muito boa pergunta, muito boa mesmo. Eu tive com mais profundidade essa visão quando a gente mudou para o lucro real. Tá? E não foi uma escolha sua. Não foi uma escolha, foi por ter rompido o faturamento ali. Boa. Por ter rompido o faturamento. O que também eu acho que não é o mais saudável dos mundos. O mais saudável é que você se planeje. Então, assim, pessoal, eu não estou querendo aqui ser extremamente terrorista. Não, mas assim, se você fatura entre 100, 150, 200 mil por mês, tá na hora de você mandar uma mensagem pro Anderson, falar, Anderson, olha o meu negócio aqui. Isso aí. Por quê? 300 mil, cara, você você vai pro sublimite do Simples. É isso aí. Muita gente não sabe nem o que é o sublimite. Exatamente. O sublimite é o seguinte, gente, 300 mil nos últimos 12 meses, você já tá pagando ICMS por fora. Tá? Então, Gabriel, mas eu pago a DAS ali, dia 20, que chega para mim, eu vou lá e pago. Pô, beleza. Mas se você olhar ali na sua DAS, é composta por vários impostos ali, né? E o ICMS está lá. E o ICMS está lá. Quando você rompe a barreira dos 300, o ICMS sai de lá, mas vai por fora. Encarece a operação. Exatamente. Aí vem de FAO. Vem de FAO. E aí por aí vai. Aí por aí vai. Então, assim, se você já está nessa faixa, cara, é prioridade número 0. É isso aí. Número 0. É isso aí. Você chegar no Anderson e falar, Anderson, cara, pô, avalia minha operação, avalia como que eu estou fazendo aqui, como que eu não dou. Coisa que eu não fiz, porque até então a gente não se conhecia. E acabei rompendo ali sem isso. E, obviamente, perdi dinheiro por causa disso. Então, hoje, se eu pudesse olhar em retrospecto e começar novamente, com o conhecimento que eu tenho hoje, obviamente eu teria feito isso e teria economizado uma grana aí. Então, fica esse ponto aí de reflexão, né? É um baita insight isso. Se você entender isso no momento que você abre o CNPJ, a tua vida é diferente. A sua vida é diferente. A sua vida é diferente. E todo mundo abre um CNPJ porque está querendo dar certo. Exato. Ninguém abre assim, vou abrir porque eu quero quebrar. Pô, não tem como, né? Não, todo mundo abre porque eu quero ganhar dinheiro. Só que, gente, até retomando um pouquinho a resposta, eu falei da parte de preço, né? Eu não falei da parte de eficiência. A parte de eficiência, que é outra parte da equação para dar lucro, é a parte... Óbvio, tem várias partes ali, logística, etc., mas o grande principal aqui é o tributário. É o tributário. E você não conhecia esse mundo tributário? Não conhecia esse mundo. Conhecia, assim, tal qual acho que a maioria das pessoas conhece, através de um DAS ou algo do tipo. Até porque no Simples você vai lá, você sabe o percentual, né? Tô pagando X% do faturamento. E então é isso, ali tchau. Se você... Agora você vai falar assim, o que é uma margem de contribuição? O que é um lucro líquido? O que é um custo fixo? Como que eu calculo DAS? Tá, mas se eu pegar a minha operação atual e plotar ela no lucro real, como que ela se comportaria?
Pra fazer um Para comparativo. fazer um comparativo. E saber que você tem opção anualmente de poder escolher, né? Exatamente. Não precisa estourar. Não precisa estourar, não precisa ser Sim. algo forçado. E por isso que é importante essa educação desse mercado, porque, via de regra, você começa e você não sabe muita coisa, você só vai vender mais, vender mais, e vender é importante. Mas, eu estava até ouvindo um podcast vindo para cá, do Lázaro de Carmo. Ele fala sobre venda. Tem gente que fala que você vender resolve todos os problemas. Na verdade, não. Você ter uma boa venda resolve todos os problemas. Porque se você está vendendo no preço errado, pensando que está lucrando uma coisa e não tá tendo prejuízo... Tá só inchando, né? Não, e outra, e cada venda que você faz é um furo no balde que você está criando. Exato. Entendeu? Até chegar um momento que, se você não percebe isso a tempo, esse balde está cheio de furo e não tem mais como recuperar. E aí, quando eu fui para o lucro real, o que eu fiz? O faturamento sempre subindo, né? E eu acho que é natural do empreendedor que cresce muito rápido, ele olhar e falar assim, pô, legal, tô faturando muito, mas cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro? Né? Tô vendo aqui o faturamento mês a mês bate recorde atrás de recorde, mas cadê o dinheiro? E aí eu fiz algo que também eu recomendo que se faça desde o começo, desde o mês 1 da empresa, algo que eu não fazia e passaria a fazer, que é o balanço. Boa. Cara, o que é balanço? O mais simples possível, né? Viu? Não precisa ser balance. Não, amigo, pega uma planilha de Excel. Não, gosto de caderno. Pô, pega um caderno. Ativos. Pô, o que eu tenho de dinheiro na conta do banco? O que eu tenho de estoque? O que eu tenho de ativo? Tudo aquilo que é bens. Passa um traço. Passivo. Tudo que eu tenho para pagar com fornecedor, impostos, funcionário. Legal. Isso menos isso dá quanto? Esse é o patrimônio líquido. Isso aí. Esse patrimônio líquido é o dinheiro que você tem. É o dinheiro da empresa. É o dinheiro, se você é sócio, é o dinheiro seu e do seu sócio. Ou, enfim, é o seu dinheiro. E aí, qual que é o ponto? Quando você faz isso rotineiramente, uma vez por mês, você consegue ter uma avaliação se está evoluindo ou se não. Se está subindo, se não está. Senão você fica no feeling, né? Senão você fica no feeling. E aí entra naquela questão. Isso é uma sensação, né? De, pô, eu estou faturando muito, né? E estou crescendo. Tá, mas isso é uma sensação ou isso é um fato? Até porque o faturar muito também te gera uma obrigação do outro lado, porque você está falando de produtos, né? Então, para eu poder vender mais, eu preciso ter estoque. Você tem estoque? Então, você pode... Esse furo no balde que é meio perigoso. Exatamente. E você tem que ter estoque. Num mercado onde a gente fala de margens que não são margens de lucro líquido altas, são mais de lucros mais reduzidas, você ganha no volume, você tem que ter uma gestão muito bem apurada. Né? E aí, retomando aquilo que você disse, o e-commerce tem por característica vender para todos os estados do Brasil. Né? Então, o tributário é algo que está aqui na veia, é algo que tem que estar no dia a dia, é algo que você tem que ligar para o seu contador e falar, cara, pô, ele tem que saber do seu negócio, ele tem que conhecer, ele sabe o seu momento, tem que ter essa proximidade. Porque e estudar junto com ele, né? Estudar junto. Não, sem dúvida, você tem que estudar junto. Eu lembro que quando você chegou aqui, a tua dor era o ICMS. ICMS. Né? Era o ICMS. E aí, para fazer o trabalho de ressarcimento de ICMS-CT, que você pagava na entrada, vende para outro estado e tudo mais. Até discutiu. Você lembra que eu cheguei aqui pagando 40 mil por mês de... 40 mil. ICMS. E aí, no outro mês você já estava com saldo credor, né? Já estava com saldo credor. E o seu ICMS já estava na sua operação. Já estava. Já estava lá, só que tinha que fazer um trâmite ali. E esse era o ponto. Você já sabia daquilo? Ou não? Ou você falou assim, cara, eu preciso buscar um outro prestador para abrir a minha cabeça para algo que eu não estou vendo? Não. Eu queria entender esse ponto, sabe por quê, Gabriel? Até te cortar aqui um pouquinho. Porque eu vejo, cara, assim, que tem muita gente que vai no preço do mercado, não sabe o que está fazendo, e às vezes a lucratividade dele, que você falou assim, esse meu patrimônio líquido, não está no banco dele, não está no bolso dele, está na própria operação dele, mas ele não sabe aonde. Exato. E ele tem que descobrir aonde está. Por exemplo, parte dessa lucratividade tua estava no ICMS. Estava no ICMS. Né? Exatamente. Que precisava fazer ela voltar para você. Exatamente. Pessoal, assim, se eu fosse falar assim, qual que é a sua melhor característica, né? Aquela história, é fácil a gente apontar qualidade. Eu não sei, acho que assim, essa característica minha, ela é uma qualidade, mas dependendo da dose ela se torna um defeito, tá? Mas eu vou trazer ela como qualidade agora. Boa. Que é a indigestão. O que é você ser indigesto? É você pegar uma coisa que acontece e falar, mas pera lá, por que acontece assim? Porque sempre foi assim. Não,
Por quê? O porquê das coisas, entender o racional das coisas. E aí eu cheguei até você através de um conteúdo seu na internet. Sim. Por quê? Porque eu fui buscar um conteúdo, né? Fui buscar um conteúdo e eu me deparei em algum momento com algum material seu e que apresentou essa solução. Mas essa solução, ela me aguçou para buscar outras soluções, outros problemas. Então, aí foi aí que a gente se conheceu, que eu vim aqui te conhecer e etc. E a gente iniciou os trabalhos. Então, na minha visão, é totalmente errado aquele empresário, dono de um e-commerce, marketplace, seja lá qual for o empresário, não, eu pago o meu contador e ele é que se vira. Cara, Não assumir a responsabilidade, viu? né? O CNPJ é Muito seu. boa, muito boa, muito Você é o dono do negócio. O contador, obviamente, vai te ajudar, vai contribuir com o negócio. Agora, se você não colocar o seu chapéu de proprietário do negócio e fazer as coisas andarem, ir atrás das coisas, ninguém vai. Exato, Você é o maior responsável. exato. Sabe, esse senso de responsabilidade, acho que isso faz bem para a vida, Sim, em né? tudo, né? Em tudo. Trazer para você, né? Exato. Mas especialmente nessa parte como empresário. E é legal, Gabriel, você falar isso, porque, cara, eu sinto, sabe, que dentro de qualquer tipo de prestação de serviço, e aí é que eu tô fazendo advogado do diabo, né? Cara, você vai andar conforme o outro lado tá andando. Exato. Então, assim, se você pega um cliente que ele tá empolgado, que ele tá motivado a fazer o negócio acontecer, você pega na mão desse cara e você vai. Sim. Você começa a levar a solução para um cara, você não vê interesse dele, você fala assim, cara, não vou perder meu tempo com esse cara. deixa É pra lá. muito comum isso acontecer. É Então, isso. é importante entender que é um trabalho juntos, Sim. que isso vai trazer o resultado. Não, é que eu falo. E assim, o Anderson brincou aqui no começo que, né, pô, um cliente. Eu sei que eu fui chato, cara. Eu tenho consciência disso. Não, mas era brincadeira. Não, né? não, mas eu sei assim. porque, tem um fundo assim, de verdade aí, né? e tá tudo bem, sem ressentimentos, cara. Mas, pô, porque eu sou questionador. Eu questiono, cara, eu questiono. Cara, eu amo clientes assim. Entendeu? Sinceramente, porque são clientes assim que fazem a gente crescer. Cara. Né? Esse é o que desafio, tira a gente do mesmo, né? Sim. Vai buscar algo diferente. Então é incrível isso. E entendo, assim, questionador, pessoal, não é ser mal educado ou ser. Nossa, tudo tá ruim. Não, não é isso. É a questão do seguinte, cara, pô, o processo que tá acontecendo não tá legal, vamos melhorar, o porquê das coisas, né? Sim. O porquê que isso funciona assim, porquê que não funciona. Então, acho que assim, isso rompe a questão do pessoal, é estritamente É isso profissional, entendeu? E olha que legal, nós estávamos ali agora, né? Uhum. Nós dois ali na sala de reunião, pegamos, falamos assim, cara, tem um valor aqui, ó. Uhum. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos trazer ele para dentro da empresa? Como que faz? Uhum. Cara, Gabriel, não sei fazer isso aqui não, mas a gente, a gente vai descobrir juntos Vamos aqui. descobrir. E vamos descobrir. E eu acho que é isso que tem que fazer, cara. É isso. Você vai tirar da zona de conforto, a gente vai Uhum. fazer acontecer e vai entender mais um novo processo. E isso aprende. Vamos falar com quem tiver que falar, E acabou. Pô, Gabriel, a gente tem que pegar um avião e ir para algum Vamos lugar. fazer. Vamos embora. Vamos Por que aprender. não? Vira um novo produto e acabou. Pois é, exatamente. Então, assim, mas isso acho que é fruto do protagonismo, sabe? De você se colocar como um protagonista dentro da sua empresa e falar, cara, tá bom, posso não saber, né? Mas vou aprender. É o que eu falo para as pessoas que eu atendo hoje. Eu falo, ó, o que é você ter resultado, né? Gabriel, resultado é diferente para cada pessoa, concordo. Cada um tem a sua definição de resultado. Mas o resultado ele é uma fórmula, onde você está numa direção correta e você, de fato, coloca a execução. Se você só executar na direção errada, você não vai ter resultado. Exato. Se você tiver só direção, saber o que tem que fazer, mas não fazer, você não vai ter resultado. Agora, se você sabe o que tem que fazer, está na direção correta, você tem resultado. É isso aí. É por isso que a gente fala, pô, o prestador ajuda muito, mas o prestador ele só te dá a direção. Exato, exato. E às vezes não é a melhor. Às vezes não é Às vezes não é a melhor. Às vezes não é melhor. A gente tem que ser Se consciente nisso. Tem que ser consciente nisso. Mas assim, a gente tem que entender também que a execução, meu amigo, é do empresário. O seu contador nem deve Vai. entrar, vem aqui, vou colocar, dá a mãozinha aqui, ó, Não clica vai aqui. Não, É como o para. médico, ele vai te dar receita, e se você vai na farmácia comprar o remédio ou não, o problema Aí é com teu. você, Né? é com você, é isso aí. E eu dou um toque aqui pra galera, o seguinte, isso porque eu já atuo nessa área tributária há 23 anos, né? E estou empreendendo na contabilidade desde 2008.
Então tem uma boa, Boa bons estrada, anos hein? aí. Não fala muito não, vai entregar a idade. Né? Pois é. Cara, a gente aqui tem um modelo de negócio que eu entendi que é o ideal, que é a consultoria tributária e a contabilidade separado. Uhum, Por quê? Eu já tentei fazer isso em conjunto por várias vezes e nunca deu certo. uhum, A contabilidade, cara, aí agora eu vou defender o lado dos contadores. É cruel. É cruel. É uma demanda que vem do fisco para a contabilidade que não é justa. Sabe? imagino. Então, e se você não cumprir aquilo gera autos de infrações enormes. E a Uhum. responsabilidade é do contador. Ele vai ter um problema com o seu cliente. Aí não estamos falando só de perder o honorário, de assumir uma responsabilidade. Uhum, Então, quando ele vai escolher entre analisar uma oportunidade, analisar um olhar mais estratégico para o teu cliente ou atender o fisco que não vai gerar uma multa, é óbvio que ele vai aonde ele vai trazer segurança para ele. É Uhum. óbvio. E aí o empresário tem que entender que quando ele paga uma contabilidade, ele está pagando 80% do tempo da contabilidade para atender o fisco. uhum, Ele não está pagando para atender o cliente. uhum. Foi aí que a gente entendeu que a gente tinha que separar, porque quando a gente colocou todo mundo junto, a contabilidade consome essa galera. Você Sim. coloca 10, a contabilidade consome. Você coloca 20, a contabilidade consome, porque a demanda sempre aumenta. Uhum. Agora inventaram o tal de MIT esse ano, que agora é uma nova obrigação acessória. Nossa. Então, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, e os contadores não conseguem acompanhar. Por quê? É difícil você justificar para um cliente e falar assim, eu vou subir seu preço, porque agora eu tenho uma nova obrigação acessória. Isso não vai trazer caixa para ele. Não vai. Não Pelo vai trazer contrário, resultado. Vai tirar, né? Vai tirar. Então, assim, não justifica. Então, ele acaba absorvendo aquilo. Então, essa é a parte injusta. Então, a gente tem que separar. Sim. Tem que entender. E aí, o empresário é legal, do outro lado, entender que para ele ter resultado, ele tem que ter o contador que atende o fisco Uhum. e ele tem que ter um outro profissional, seja dentro do próprio grupo ou externo, que vai ter um olhar estratégico para o negócio dele a Isso. nível tributário. Uhum. Quando ele entende isso, cara, o jogo dele muda. Exato. Aí o jogo muda. E sabe quando o cara entende isso? Quando ele consegue ter a visão de ROI, Exato. né? Exato. Pô, Gabriel, o que é a visão de ROI? Cara, a visão de ROI é o seguinte. Você vai lá ter o seu estrategista, o tributário ali, vamos chamar assim, tá? Estrategista Exato. tributário. Que é, né? Que ele vai... Eu vou chutar aqui, tá, pessoal? É que contador ganha bem, tá? Então, eu vou chutar um valor, tipo, vai cobrar 10 mil por mês. Tá brincando? Vou lá, só para exemplo, tá, pessoal? Vai cobrar 5 mil por mês, 5 mil, tá? 5 mil por mês de você. Aí, num primeiro momento, você fala assim, puta vida, 5 mil a mais por mês. Tá, cara, mas, às vezes, uma vírgula que esse cara muda na sua operação, É isso aí. ele vai colocar 500 mil no seu bolso, É isso aí. 400 mil no seu bolso. Quantos meses ele não se pagou? Exato. E é essa conta que tem que fazer. Essa é a conta. Eu falo até, Gabriel, assim, se o contador não for pago pelo resultado que ele leva para o cliente, aí tá errado. É isso. Só que o cliente tem que olhar o resultado que ele leva. Eu nunca falei isso pra você. Eu acho que não. Gravam isso, tá gravando, grava né? isso. Faz um corte aí. Mas sabe quando foi que eu fechei com você? O serviço de contabilidade? Foi quando você falou assim, Gabriel, fica tranquilo que eu me pago. Boa. Não sei se você lembra disso. Boa. E eu falo até hoje isso aí. A gente fez uma reunião, eu falei, Gabriel, cara, eu me pago. Ele falou, você se paga? É. Me pago. Então tá bom, vamos fazer. E Entendeu? eu acho E que vai a gente tem fazer que o que? trabalhar Você isso. tá há alguns anos já juntos, né? Cara, estamos aí, acho que desde 2022, talvez, aí. Se eu contar, até que teve que arrumar coisa em 21. Pois é, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Cara, mas vamos lá, falamos de produto, preço, faltam Boa. 2 P's aqui. Faltam dois P's. Qual que é o terceiro? Plataforma. Plataforma, boa. Tá? Perceba, agora eu estou começando a falar de plataforma. E quando eu falo de plataforma, eu estou me referindo propriamente à plataforma. Poxa, como que eu posiciono um anúncio bem? Como que eu faço uma campanha de publicidade legal? Como que eu utilizo o full, no caso do Mercado Livre, Amazon, aí, como que eu utilizo as ferramentas de logística de forma a otimizar as minhas vendas? Como que eu utilizo todo esse ecossistema que os canais oferecem para potencializar a minha venda? Esse é o pilar plataforma. Tá? Então, veja, olha como é racional. Gabriel, quero começar a vender. Né? Eu sou uma loja física que vendo só no físico, quero ir para o digital. Legal, quero começar a vender. Gabriel, não, eu já vendo, mas quero melhorar. Vamos pegar um exemplo da loja física. Primeiro ponto vai ser, cara, olha os seus produtos. Tem demanda, não tem demanda? Quais tem, quais não? Tá no preço adequado? Tá no preço adequado, segundo pilar. Terceiro ponto, vamos olhar a plataforma. Como que dá para explorar e tudo mais. Quarto ponto,
Quarto princípio aí para finalizar. Seria a gestão, tá? Só que você fala, pô, Gabriel, o que é esse G aí no meio, cara? Eu ia te perguntar, não era o 4P aqui? Então, exato. A ideia é essa, gestão, mas a gente teve um desafio. Pô, tu tá vindo com 3 P's aí, vai colocar um G no meio, né? Aí, tá, qual palavra que é sinônimo de gestão aí? A gente encontrou performance. Boa, tá? boa. Então, quando eu falo gestão, quando eu falo de performance, etc., eu estou falando de gerir o negócio. Fluiu o lado do marketing do Gabriel aqui, hein? Exato. Aí é do lado do marketing. Aí foi, aí confesso que foi, tá? Aí falou, pô, tá tudo com P, eu vou colocar um G aqui que não vai funcionar, mas beleza. Então seria 3P e um G, né? Eu falei 3PG, falei, não sei, 3P, 1G. O P4, né? E é 4Ps, pô, 4P sendo do marketing, acho que não dá nem registro, né? Eu falei, pô, P4. Então, produto, preço, plataforma e performance. E aí, performance entra uma boa estratégia tributária, né? Que é a parte toda de gestão do negócio, tá? Sabe essa parte de eficiência que eu citei? É de você gerir bem o time, gerir bem os seus processos, gerir bem a parte tributária, a parte financeira, entendeu? Fazer a administração do negócio como um todo. Então, vamos lá. Toda empresa bem-sucedida nesses canais de vendas possui um bom produto num preço adequado que traz lucro e competitividade, sabem explorar o ecossistema da plataforma e sabem fazer gestão. Legal. E esse ciclo é um ciclo que nunca termina. Cara, que legal. Aí é evoluindo conforme as coisas vão crescendo, evoluindo. Exato. E por aí vai, né? E aí não importa necessidades se assim, vão surgindo. O Ads era de uma forma, mudou para outra. Cara, não importa, tá dentro da plataforma. Se você segue esses princípios, e princípios são imutáveis, não mudam ao longo do tempo, você seguindo esses 4 princípios, você vai conseguir ter bons resultados. Cara, que incrível. Agora Entendeu? me explica uma coisa aqui. Dentro desse método P4 que hoje você desenvolveu, você já colocou ele em prática, né? Você já está com alguns sellers aí atuando junto nesse método. Explica um pouquinho como que você... as pessoas que estão aqui acompanhando, né? Se quiser conhecer esse método, entender como que ele funciona, se puder explicar um pouquinho dele. Claro, sem dúvidas. Assim, ó, pessoal, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, me segue lá no Instagram. Depois acho que a edição pode colocar aí, gabriel.pin, né? Me segue no Instagram, me chama no direct, eu vou bater um papo com você, a gente conforme for marca uma reunião e bate um papo, tá? Pessoal, seguinte, é só mandar lá que a gente vai explicar como funciona, mas nós temos 2 modelos de atendimento. É um atendimento onde a gente faz por você e um modelo onde a gente faz junto com você. Óbvio que aí a gente vai trazer isso de maneira como ficar melhor aí para vocês, tá? Legal, Gabriel. Deixa eu só ver com o pessoal aqui. Quanto tempo nós temos? 47 minutos. Boa, Legal. show de bola. Então vamos por fim aqui. Bom, então vamos para a finalização aqui. Boa, vamos lá. Boa? Legal. Gabriel, cara, queria agradecer aí você. Imagina, Então, foi um aí prazer. por esse momento incrível aí, você trazer um pouquinho dessa sua jornada, do seu negócio, esses Obrigado. números incríveis aí. Não é porque você está aqui, inclusive eu fiz questão de abrir aqui esse podcast agora para o mercado do e-commerce. A gente sempre fala muito para contadores, para advogados do nosso mundo tributário, ensinando eles. E agora nós estamos fazendo essa frente também para o mercado do e-commerce, trazendo também um pouquinho das estratégias. Muito bom. E eu quis convidar uma pessoa que sentiu as estratégias na prática, que cresceu junto com a gente e que nos ensinou muito. Então, eu quero aqui te agradecer também a essa parceria, acreditar no nosso projeto e ter contribuído tanto aí com a galera. Imagina, eu que fico muito feliz por esse convite, de estar aqui podendo contribuir e, obviamente, aprender, né? Acho que a gente aprende mais do que contribui. Então, eu fico muito feliz de poder, de certa forma, ajudar no projeto aí. Você sabe que do que depender de mim, você tem meus contatos, meu telefone, a gente está sempre disponível para isso. Legal. E nós vamos hoje aproveitar aqui, galera, e contar algo que vai acontecer aí nos próximos meses. Isso vai acontecer com algumas constâncias aqui no escritório e o Gabriel vai estar aqui conosco. Nós vamos realizar alguns eventos presenciais aqui no nosso escritório, que fica no Tatuapé, em São Paulo. E nós vamos contar todas essas estratégias tributárias para você poder ter uma performance melhor. E o Gabriel hoje aceitou o convite de poder estar conosco nessa imersão para poder também passar para vocês o lado estratégico do e-commerce, que é o dia a dia que vai fazer tudo isso acontecer. Então nós não vamos deixar vocês aí com perna manca, não. Nós vamos entregar tudo, tanto a gestão quanto as estratégias utilizadas no mercado tributário. Então vocês fiquem ligados no nosso canal aqui, tanto no Café Tributário,
como também lá no meu Instagram, @AndersonSouzaOficial, que divulgaremos as datas aí em breve para vocês. Vai ser bem interessante esses encontros. Tamo junto nessa, Gabriel? Tamo junto, sem dúvidas. Valeu, cara. Obrigado, viu? Anderson. Tamo junto. Valeu, Valeu. cara. Obrigado, gente.